Participação da terapeuta Mônica Turola, voltando à participação dela ao vivo aqui no Jornal na Hora Certa da Rádio Cacique. Tudo bom, Mônica? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde. Feliz ano novo para todo mundo, pra né? Todos Feliz nós. 2004. 2014. 2004. 2014. Olha, esqueci um. Não é o primeiro. Só. Não é o primeiro. Foi no sábado, eu estava assistindo o programa O Caldeirão do Rock, do Luciano Huck, aí ele desejou um feliz 2004. Bom, então, que 2004 tenha sido feliz e que 2014 também seja. Pronto, vai. 2014, Dei o uma ano que emendadinha à começa. base. 2014, o ano que começa. Muitos projetos. Sempre, né? Começo de Porque ano, quando a gente pega assim, início, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar. vou fazer e acontecer. Né? Só que teve 2013 que algumas coisas podem não ter dado certo. Não podem... Então vamos deixar 2013. Eu estive refletindo sobre essa coisa das metas, que todo ano é a mesma coisa, né? A gente tem aquela esperança que esse ano aconteça o que a gente espera, que a gente consiga realizar o que a gente quer, que a gente... Enfim. E eu fiquei pensando, dentro da nossa proposta do programa Terapia da Felicidade, o que efetivamente você definiu que pode trazer felicidade para você. Porque nós estabelecemos as nossas metas. Então, esse ano eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro novo, esse ano eu vou fazer uma plástica, eu vou malhar, tudo bem. Ótimo, maravilhoso. Sou a favor de tudo. Ganhar mais dinheiro, maravilhoso. Efetivamente, isso vai contribuir para a sua felicidade? Pode ser que sim, e pode ser que nem tanto. Porque, visto que a felicidade é um estado interno, você vê o consumismo. As pessoas você compra um negócio, fica super feliz, né? Você compra um carro novo, não, meu carro novo e tal, fica naquele gás. Aí, daqui a pouco passou, o carro já não é mais novo. Não é? Verdade. Ele passa um tempo, ele já não é mais um carro novo. Aí você quer outro mais novo ainda. E então eu estive pensando sobre isso. O que efetivamente vai contribuir para a nossa felicidade nesse ano que se inicia? E eu tive particularmente pensando sobre a minha pessoa, né? Quais as metas que eu poderia definir para que eu fosse mais feliz nesse ano? Porque o bem material, ele traz conforto, ele traz felicidade também, mas ele é efêmero, né? Ele não é uma coisa duradoura, não é uma coisa que sustente, não é? Você compra, você adquire, você ganha dinheiro, às vezes você pode ganhar muito dinheiro e gastar também, né? E tem gente que tem um orçamento tão limitado e consegue fazer maravilhas, mágica, né? Você fala assim, gente, como que essa pessoa, com esse tanto que ela ganha, ela consegue, ela comprou casa, ela tem carro, eu soube de uma vez uma mulher que ela vendia sopa. No inverno, ela vendia sopa na garrafa térmica, ela punha no carrinho de feira, e ela ia nos lugares assim que o pessoal trabalhava, caldo, sopa, Nescau, esses negócios. Ela punha tudo na garrafa térmica e ela vendia para o pessoal no trabalho, nos escritórios. Ela já tinha comprado casa, entendeu? Ela já tinha feito um monte de coisa vendendo sopa. E no verão ela vendia salada de fruta e suco e chá. Vendia de acordo com a estação. A outra moça fazia sobrancelha. Nossa. Ela trabalhava o dia inteiro fazendo sobrancelha também. Já tinha comprado carro, casa. Quer dizer, o que você faz não é o ponto. O ponto é o que você faz com o que você faz. Certo? Então, eu estive pensando. Então, assim, particularmente, eu tenho focado muito nisso, que é obter tranquilidade. Porque nesse mundo onde há muita informação, eu não sei vocês, mas às vezes, eu me sinto ansiosa, porque é tanta informação, eu quero absorver, eu quero organizar aquilo na minha cabeça, eu quero usar as informações, principalmente eu que trabalho com essa parte de emoção, isso aqui, tem tanta coisa, tem tanto livro, tem tanto site, sabe? Eu recebo tanta informação e às vezes eu falo assim, gente, eu quero tudo, né? Mas eu só tenho um cérebro, né? Então a gente tem que priorizar as coisas. E às vezes a gente fica tão ansioso que acaba não fazendo nada, porque na dúvida do que priorizar, não se prioriza nada e fica tudo para trás. E aí a gente vem aquele sentimento de incompetência, de incapacidade, né? Então eu fiquei pensando, eu particularmente, para esse ano, a minha meta prioritária é desenvolver tranquilidade. Tranquilidade. Então eu tenho focado nisso. Toda vez que eu lembro, eu quero me manter tranquila.
Porque aí eu vou saber o que priorizar e onde eu estiver e o que eu estiver fazendo, eu estarei presente. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa com a cabeça em outra. Aí fala assim, Carlos, então, você fez aqui. Eu fiz, e como é que foi? Sabe que eu não lembro? Como é que você fez? Fiz, mas como você não lembra? Entendeu? Porque não estava com a mente. Porque você não estava no aqui, no agora, presente naquilo. Então, que nem hoje, nós estamos aqui conversando. E eu estou olhando o ambiente, eu estou observando. Porque aí você fala assim, sabe aquele quadro que tem... Que quadro? Porque eu estou aqui falando com você, mas a minha cabeça está em outro lugar. Então, eu não estou observando o que tem no ambiente. Ou você fala assim, sabe aquela camisa que eu estava vestindo na segunda-feira? Não. Azul? Não estava no momento. Mas eu não estou presente. Então, eu não observo detalhes. A gente perdeu um pouco isso. Com tanta informação que chega, agora até no celular, até o Augusto Cury escreveu uma matéria muito, muito legal na Galileu sobre... Na Galileu? Não lembro, numa revista que eu estava lendo esse fim de semana. E ele falava sobre esse excesso de informações que a gente acaba se atrapalhando e não aproveitando, na realidade, né? Ainda mais agora com o celular, que o celular é um computador. Sim. Né? Antes você estava na rua, você estava na rua. Agora você está na rua, mas você está na rua, no Facebook, no e-mail. Notícia. Né? Todo mundo acha você onde você estiver. E você não tem... Às vezes, sabe, dá vontade, vou me desligar. Né? E vou ficar comigo. Então, quer dizer, o que efetivamente você pode definir como meta para ser feliz? Porque felicidade é um estado interno. Bens materiais são ótimos e nos trazem satisfação e conforto, mas não trazem a felicidade. Né? A gente colocando a felicidade bem definida. Então, muitas vezes nós traçamos metas que eu estava pensando que às vezes nos escravizam. Então, por exemplo, eu vou malhar, tudo bem, mas você vai malhar para quê? Você vai fazer exercício para você ficar com saúde, para você se sentir bem, você ter um corpo flexível, o seu corpo atender, né, o que você quer fazer. Então, por exemplo, se você precisar subir uma escada ou fazer uma atividade que demande mais esforço físico, você consegue, ou você quer fazer exercício para ter um corpo, para que os outros apreciem o seu corpo. Então, você vai ficar escravo da sua imagem. Né? Então, eu estava pensando sobre isso, eu estava refletindo sobre isso. A meta que você definiu, ela te liberta ou ela te escraviza? Ela traz a felicidade para você? Você pode carregar, assim, aonde você for, porque tem pessoas que moram numa mansão e não são felizes, tem pessoas que moram numa casinha pequenininha, no kitnet, e são felizes. Isso não é... Não é o que define a felicidade, não é o espaço onde você vive. Isso passa por uma história que uma vez o apresentador do SBT, Ratinho, até comentou num programa dele, em que uma vez ele estava descendo aqui para a Baixada Santista e estava vindo um carro dele. Ele falou que ele adora andar com os vidros do carro baixado para ver o movimento, ver o povo. Ele falou que passou do lado, passou um carro com aquela família, os vidros todos. Só dava para ver aquela família, todo mundo sério dentro do carro, mexendo no celular, ninguém falava com ninguém dentro do carro. Família de ricos. Na outra família, ele falou que tinha uma Brasília. Uma Brasília mal conseguia descer a serra. Mas era todo mundo gritando. E aquela coisa, o povo comendo. Quando viram ele, começaram a gritar, Ratinho, foi aquela festa. Aí o Ratinho parou e pensou, falou, nossa, no carrão que os caras estavam ali no maior luxo, todo mundo sério, que parecia que estava indo enterrar alguém. Mas ele percebia que o povo estava indo para a praia também. No outro carro, eram pessoas humildes num carro que quase conseguia chegar na Baixada e todo mundo feliz. Ele falou, tá vendo, às vezes as pessoas têm tanta coisa, mas não é feliz. Porque a coisa que traz a felicidade é dentro, não é fora. Exatamente. Entendeu? Então, não adianta você ter... Eu quero deixar bem claro, eu sou muito a favor de ter muito dinheiro, eu acho ótimo, tá? Só que nem sempre a gente aproveita o que o dinheiro oferece pra gente. Porque o que tem valor mesmo é um chavão, mas é a realidade. O dinheiro não compra. O dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra amigo, o dinheiro não compra nada. Porque mas amigo compra. Compra, mas a hora que você precisa, cadê o amigo que você comprou? Que não é amigo, já se vendeu para outro. Exatamente. Entendeu? Então, não é por aí. Então, a minha proposta aqui é assim.
Qual a meta que você vai definir para fazer para que 2014 você seja mais feliz e você leve essa felicidade? Então, por exemplo, uma pessoa que decide como meta desenvolver sua autoconfiança, não é? Ter as suas opiniões, manter a sua opinião, ser uma pessoa mais firme, definir mais o que deseja, o que quer, e colocar isso para as pessoas, porque as pessoas têm dificuldade de dizer não, de dizer que não gosta, né? Porque volta naquela velha conversa que a gente necessita de aceitação. Isso é uma coisa natural do ser humano. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. E muitas vezes fazemos coisas que nos desagradam. Quer dizer, a gente ama os outros, não ama a si próprio. Então, desenvolver o amor próprio, autoconfiança, autoestima, isso você vai levar. E é um trabalho difícil, porque comprar coisa é fácil, você vai na loja, compra, você junta o dinheiro, você pede emprestado, você financia. Mas você adquirir uma virtude, uma qualidade, você desenvolver uma capacidade, uma habilidade, é um trabalho para 24 horas por dia, exercício. Ô, Mônica, e como lidar com a situação em que a pessoa fala, olha, 2013 eu tentei algo nesse sentido, não deu certo, mas eu queria tanto. Como lidar com a frustração do ano que passou? Quais metas? Então, vamos deixar o ano que passou, porque ele passou. Esquece. E assim, esquecer a gente não esquece. Isso é balela a gente falar, esquece. Ninguém esquece, tá? Você pode dar deixar ele meio de lado, não dá tanta importância. Sempre tem uma forma de você conseguir o que você quer. Já falei aqui uma vez, se eu não me engano, quando a gente quer da alma, que a gente quer de verdade, que nem você falou, nossa, mas eu quero tanto. Se você quer tanto, você vai achar a forma. O meio vai surgir. E vai ser o melhor meio na melhor hora, naquela hora que você está pronto. Então, não pare de buscar. Persista. A gente só consegue coisas quando a gente não desiste. Se a gente desistir, não vai conseguir nada. Verdade. Certo? Então, não conseguiu ano passado, não tem problema. O ano passado já acabou e agora nós temos um ano novinho para tentar novamente. E se esse ano não conseguir, o ano que vem é outro ano novinho para tentar de novo. Mas tem que começar agora. Mas aí que tá. Não é para depois, é para ontem. Tá? É aquela história que, para algumas coisas, o ano só começa depois do carnaval. Para algumas coisas. Mas, nesse sentido, acho que tem que ser agora. Eu acho que é sempre agora. Tá? O resto pode ficar. Mas esses valores que eu estou comentando, eu acho que tem que ser sempre agora. Não tem que deixar para depois. Não tem que deixar para amanhã, não tem que deixar para mais tarde. Porque o maior beneficiado é a gente. Né? Começou o ano já com aquela vibe positiva, como diz os jovens. Então, defina o que você quer, escreva no papel, imprima, cole nos lugares, para você lembrar de nutrir. Pare uns minutos durante o dia, que nem eu escolhi me manter tranquila. Então, de vez em quando eu estou mais tranquila, assim, que eu não estou fazendo nada, assim que eu parei, eu fico sentindo, eu fico procurando a tranquilidade dentro de mim, sabe? Chamando a tranquilidade dentro de mim. Eu posso ficar tranquila, eu posso estar aqui agora, nesse momento, deixar as preocupações. Depois eu faço. Agora eu quero me sentir tranquila. Porque senão a gente entra nesse ciclo de ansiedade. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ver aquilo, tenho que... E daqui a pouco você ou não fez nada ou fez mal feito o que fez. Exato. Não estava lá inteiro. Eu tenho minhas metas para esse ano de 2014. Uma delas sabe aquela coisa que você quer? Não é abraçar tudo, mas são tantas coisas acontecendo e você acha que tem que fazer tudo, estar em tudo. Não, esse ano eu quero fazer diferente. Eu quero fazer muita coisa, mas de formas, coisas simples, rápidas e que deem certo. Então, no coaching a gente chama isso de estar focado, né? Você vai focar, você vai priorizar e você soma foco e ação, você tem o resultado. Você não tem resultado se você não tiver um foco e não agir direcionado para esse foco. E eu já senti isso, porque eu sempre trabalhei em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, trabalhando em rádio, televisão, participando escrevendo para jornal, participando de produção. 2013 já deu uma segurada. Esse ano eu já falei que vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer assim. Esse ano eu vou apenas manter o que eu estou fazendo, que eu acho que está bom. Focalizar, manter o foco.
Porque senão você começa a querer, parece que você quer abraçar o mundo e nada dá certo. Então, aí você pode pôr na tela do seu computador foco. Entendeu? E escrever ajuda? Foco. Escrever ajuda. Escrever é uma ferramenta muito boa que a gente hoje em dia quase nem utiliza, né? Mas é muito bom. Assim, o que você gosta, você escreve bastante, põe onde você pode ler. O que você não gosta, você escreve, reclama bastante, ali depois você queima. Ah, é? É. Eu vou começar a fazer isso, eu nunca fui escrever. É um meio muito bom da gente soltar essas coisas que nos incomodam. Porque às vezes a gente tem assuntos que é ruim de ficar falando. A gente nem gosta de comentar porque não é legal. Então escreve e depois bota fogo. Então eu vou fazer isso. Incendeia aquilo logo. É, porque eu nunca fui de escrever as minhas metas. Esse ano eu falei que ia escrever. Ele está bem visível, assim, para... Então, isso é muito legal, porque assim, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas na minha geladeira eu tenho uns papéis. Eu imprimi uns dizeres e eu coloquei uns papéis. Mesmo que eu não leia conscientemente, eu tô lendo toda vez que eu olho para a geladeira. O meu cérebro registra. Entendeu? Então eu tenho assim, tudo sempre dá certo, que é o que eu acredito. Persistência. Eu pus um smile, eu escrevi, sorria para a vida e a vida sorrirá para você. Então, mesmo que eu não leia conscientemente, quando eu passo pela cozinha, que eu passo o olho na geladeira, meu cérebro registrou, aquilo fica. Entende? Então, eu acho esse recurso muito legal, eu gosto. Mas você tem que trabalhar com metas que você consegue. E aquele tipo de meta que a pessoa fala, olha, isso aqui é quase impossível, mas eu vou fazer. Quando ela já começa com esse, é difícil, mas eu vou tentar... O impossível não existe. Né? Não é uma coisa que não existe impossível. Porque se eu gosto muito desse exemplo, e acho que até eu já comentei aqui, o Zé do Coco falasse para a mãe dele que ele ia ganhar dinheiro vendendo coco, a mãe ia rir na cara dele. E, no entanto, ele vende coco. Ele tem um frigorífico, cabe não sei quantos mil cocos lá dentro. E ele vive a vida e tem o que ele tem vendendo coco. Então, impossível. O Silvio Santos era camelô. Então, se alguém falasse, olha, esse homem vai ficar rico... Não. Sabe, iam rir também. Então, impossível não existe. Quando a gente fala, eu queria isso, mas isso não dá, a gente já está pondo uma resistência aí, porque a gente não acredita que seja já possível. Cria uma barreira, então, preconceito. Cria uma meta que você acredita que seja possível. Mesmo, o importante é ir, nem que seja devagar. Mas tem que ir. E agora? E já. Entendeu? Não, eu vou. Então, isso aqui, isso é impossível. Não, se eu estou achando que é impossível é porque eu acho que é difícil. Então, vamos por uma coisa mais fácil. Vamos por um degrau mais baixinho. Entende? E sempre que eu gosto muito desse negócio de PNL, que usa as palavras ela contém uma mensagem, né? Então, por exemplo, o pessoal fala de afirmação, aí vamos supor, você fala assim, eu sou rico, eu vou afirmar, vou fazer afirmações, porque eu quero ganhar muito dinheiro, então vou afirmar, sou rico, eu sou rico. A mente responde, você é mentiroso, porque você não é rico. Agora, se você falar, eu escolho ser rico, eu pretendo ser rico, ele aceita. Entendi. Sabe? Então, defina uma meta que você sente que é possível e não tenha pressa de atingir. Entende? Não fique afoito. Defina e vá no seu ritmo. A ansiedade pode atrapalhar. Exatamente. Então, no seu ritmo, sabe? Comece, mais uma vez, que é muito importante, comece olhando o que está bom na sua vida. Comece agradecendo as coisas que existem na sua vida, valorizando o que está bom, porque isso muda o nosso estado de ânimo, sabe? Se você começa a reclamar de tudo, parece que tudo está ruim. Você começa a olhar o que está bom, as coisas que estão ruins já não têm um peso tão grande, e fica mais fácil para modificar. Entende? Então, como nós estamos falando de meta pessoal, então comece olhando suas qualidades. Nomeie, escreva no papel. Quais são suas qualidades? Eu sou generoso, eu sou sincero, eu sou bondoso, sei lá, o que for que a pessoa for. Reconheça as suas qualidades. Então, liste o que você quer mudar, o que você acha que não está bom ainda. Entendi. E escreva, é bom escrever. Faça a lista de vez em quando, lê a lista. Aí escreve, daqui a um tempo, lê lá, isso eu já consegui, isso já melhorou. Entendeu? Que nem, por exemplo, as pessoas têm o hábito de se culpar demais por coisas que elas não têm culpa nenhuma. Certo? As pessoas se envergonham de coisas que não há necessidade de ter vergonha.
Então, comece a olhar para as coisas de uma forma diferente. E se fosse o outro que estivesse fazendo isso? Eu ia achar que não é legal, ia achar mal, ia recriminar? Não, eu ia entender, então os outros também vão me entender. Então, comece por aí. Eu acho assim, o que pode trazer a nossa felicidade é uma mudança interna. Porque os outros, assim, às vezes fala assim, mas eu só vou ser feliz se o fulano mudar, se a ciclano mudar. Meu filho, não se iluda. O outro só vai mudar quando ele quiser, assim como a gente. Eu só mudo quando eu decido, você só muda. Então, mudo eu. Se o outro não muda, mudo eu. Então, qual meta você vai definir? Não precisa ser um monte, não. Defina uma. Concluída, missão cumprida. Quando concluir a missão, passa para a próxima. Entendeu? Não se sobrecarregue, não se cobre demais, mas seja persistente e firme. Esse ano eu vou desenvolver minha autoestima, esse ano eu vou desenvolver minha autoconfiança, esse ano eu vou manter mais tranquilo, esse ano eu vou fazer as coisas com mais calma. Não interessa, defina o que você acredita que pode trazer. Eu seria mais feliz se eu fosse mais calma, eu seria mais feliz se eu fosse mais tranquilo, eu seria mais feliz se eu fosse mais autoconfiante, eu seria mais feliz se eu tivesse um amor próprio maior, se eu conseguisse dizer não, se eu conseguisse me posicionar melhor. Defina o que faria você feliz nesse sentido. E o resto vem por acréscimo, isso aí, o resto vai vindo. À medida que você se sente capaz de efetuar a mudança, aí você pega o gosto, e vai embora. Aí vai embora, vai mudando. Cada dia é melhor que antes. O Omar Cardoso falava, né? Todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Você sabe que se você fizer essa afirmação, logo que você acorde antes de dormir, eu estava lendo outro dia, diz que o cérebro vai internalizando aquilo. Então, todos os dias, sob todos os aspectos, vou cada vez melhor. Sempre. E vamos embora. E agradece o que está bom e muda o que está ruim. Essa é a frase que você deixa hoje? É. É isso aí, vamos começar 2014 arrebentando. Não é? Não precisa arrebentar muito também, né? Porque também faz uma sujeira, espalha uns cacos, depois nós vamos ter que limpar. Então, podemos ir num ritmo moderado, mas o importante é o movimento, é ir, entendeu? Ficar parado esperando que a mudança ocorra não adianta nada. Uma boa semana a todos e até semana que vem.